Pastor Sérgio Carlinhos, receba ele aplaudindo ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Paz seja convosco. Amém. Senhor, a gratidão no nosso coração por estarmos aqui mais uma vez. Por mais uma vez, Senhor, permitir o fôlego de vida em nós, ó Deus, por mais um dia. Obrigado pelo trabalho de cada um dos teus filhos, ó Deus. Que lavutaram durante o dia e agora à noite, ó Deus, se reúne para cultuar e adorar o teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que temos de ter essa porta aberta, ó Deus, e este lugar, esse santuário, ó Deus, onde possamos juntos adorar e bendizer o teu nome. Receber as palavras, Senhor, do teu coração, para recebermos direção para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Rumo ao teu céu nós queremos, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez aí, Jesus? Graças a Deus. Aleluia. Você pode se sentar por gentileza? Graças a Deus. Como disse o pastor Tiago, eu sou o pastor Sérgio Carlinhos, sou pastor titular aqui na Igreja Quadrangular Efigênia, aqui no bairro Santa Terezinha. Estou ali já há 19 anos e eu tive o privilégio de dar aqui há 16 anos atrás, posso, pastor Tiago, quando aqui na igreja, naquela época tinha sido, em algum momento, acho que ela estava fechada, foi a transição para ir embora, foi o Flávio, que foi embora para... Ah, tá. E aí, então, nós viemos para cá, dar posse. Eu nem me lembrava desse detalhe. E infelizmente para mim, ele é meu cunhado, ele chegou depois. Entendeu? Então, eu digo que ele é cunhado da minha esposa, nem meu é. Então, que casou com a irmã dela, a irmã dela, então, ela que se vire com esse peso aí. Mas o pastor Tiago é muito conhecido aqui, ele é filho dessa casa aqui, e hoje pastoreia a igreja do Bagual, que praticamente nasceu dessa igreja e foi para lá. E hoje nós estamos aqui representando o nosso subredente, o pastor Toninho, do qual ele manda um abraço e a saudação a todos, a vocês, irmãos daqui, os irmãos que já são daqui, os que estão vindo com o pastor Tony. Depois eu vou conhecê-los melhor, mas eu quero aqui deixar a nossa saudação, nosso abraço ao nosso subredente. Ele não pôde estar aqui hoje por compromisso, assumindo nossa igreja, e então pediu para que nós estivéssemos aqui. É uma grande honra para mim, um privilégio poder nesta noite dar posse ao pastor Tony Costa, e toda a sua família, e aqui está a pastora Carol e suas filhas, que vão, a partir de hoje, ser os pastores que vão conduzir esse rebanho, e muitas outras pessoas chegarão, muitas almas chegarão a esse lugar. O pastor Tony também é um pastor dinâmico, para frente, tem um carisma enorme com as pessoas, e tenho certeza que vocês, trabalhando juntos, de mãos dadas e unidos, farão um grande trabalho nesse lugar em nome de Jesus. Então, eu não vou ser nesta noite aquele que vai ministrar com vocês, porque eu quero já nesta noite possar, neste momento, quero chamar aqui o pastor Tony, a pastora Carol, sua família, por gentileza, venham aqui. Vou tentar aqui. E é muito bom poder, nesta noite, o pastor Tony é um grande amigo e fez um lindo trabalho ali. Começou no Jardim de São Paulo, me recordo, um salão até menor que esse, muito menor, mas aceitou os desafios. E aí então, por quanto tempo no Jardim? 10 anos e meio. Então, são desafios, são fases. E é importante que a gente saiba discernir fases na vida, para crescimento, para novos horizontes que Deus coloca diante de nós. Mas nunca nos esquecermos que há uma promessa sobre as nossas vidas. Tem um chamado e tem promessas que Deus colocou no teu coração, que elas vão se cumprir dia após dia. E às vezes não são os lugares. Eu nunca posso me esquecer da promessa. A promessa ela vai me acompanhar aonde eu estiver. E o ambiente que me traz a promessa é aquilo que eu carrego. E saiba disso.
carregue dentro de você, carregue a promessa dentro de você, não pelo ambiente que você vai conquistar, mas se há uma palavra que Deus direcionou você através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca se esqueça que essa palavra ela vai se cumprir, ela vai sempre se cumprir sobre a nossa vida, mas nós temos que carregar isso. Eu vou citar o exemplo de José. Deus disse a ele, Deus deu um sonho a ele, mas se ele soubesse de todo o processo daquele sonho, jamais ele queria. Por quê? Foi para a prisão, foi jogado no poço, traído pelos irmãos, enganado por eles. Jamais quando nós pensamos num processo, se Deus nos mostra um processo antes, a gente não vai atrás da promessa ou através do sonho. Então, em nome de Jesus, Deus coloque sonhos em você, que Deus coloque sonhos no seu coração, no coração desta casa, e tudo possa se cumprir no tempo determinado por Deus nesse lugar. Amém, meus irmãos? Quero que nessa noite dizer, pastor Tony, que a partir de hoje, aí aqui no Areião, seja um novo tempo de alegria também, um tempo de muitas conquistas. Assim como o pastor Robson, quando aqui assumiu, ficou aqui daqui uns 4 anos, mais ou menos, eu não tenho 5 anos, teve muitas conquistas, né? E teve esse momento, essa transição, mas é um novo tempo para você, um novo tempo para a sua casa. Que os seus olhos se encham de alegria por esse lugar, de amor por esse lugar, que aqui também tem um povo que adora a Deus, tem um povo que clama e que pede sempre que Deus traga homens, mulheres que possam dar direção. Sai da sua boca direção para esta casa, sai da sua boca palavras reveladoras do Senhor para crescimento, sempre rumo ao céu de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa: quem são os irmãos que já estão aqui do Areião, que estão aqui? Levante a sua mão por gentileza. Muitos irmãos. Quem são os irmãos que estão acompanhando o pastor Tony, que estão vindo do Novo Horizonte? Graças a Deus. Olha, já tem uma família, então se unam agora, né? Se unam, porque vocês vão fazer uma grande obra através do seu pastor que aqui está no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero que vocês se coloquem de pé, por gentileza. Representando, por gentileza, se vocês puderem se ajoelhar. Representando o pastor Toninho nesta noite, nosso superintendente, nosso presidente do Estado de São Paulo. Representando o Conselho Nacional, na pessoa do pastor Mário, que é o nosso presidente, como membro como membro do ministério, como ministro da Palavra de Deus, eu quero nesta noite orar e abençoar a vida do pastor Tony Costa, pastora Carol e toda a sua casa. Pai, nós, neste momento, ó Deus, humildemente nós entramos na Tua presença, Senhor, e Te damos graças pelo privilégio que temos de termos, ó Deus, estarmos no Teu altar. Temos o privilégio, ó Deus, que nesta noite estarmos aqui juntamente com toda esta casa, com esta família, Senhor. E hoje nós queremos dar posse ao pastor Tony, à pastora Carol, que Senhor, serão os pastores, os anjos, ó Deus, que possam ter designado para este lugar, para esta casa. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria, graça, estratégia, visão, para que o pastor Tony e a sua esposa, Senhor, juntos, possam conduzir esse rebanho rumo ao teu céu. Em nome de Jesus, ó Deus, nunca falte alegria, nunca falte a força, nunca falte o vigor, nunca falte, Senhor, sobre a vida dele, o desejo, Senhor, cada dia mais de ministrar a Tua palavra e trazer as revelações dos Teus céus, ó Deus, para este povo, para esta casa. Ó Deus, aqui está uma parte deste povo, Senhor, da cidade de Piracicaba, mas que a Tua presença se manifeste de uma forma sobrenatural todos os dias que esse povo aqui se reunir, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor é um Deus que pode estar em todos os lugares, e assim como está conosco, está ali, Senhor, na igreja do pastor Toninho, está na igreja do pastor Tiago, sempre se manifestando, manifeste também, Senhor, continua manifestando a Tua graça e a Tua glória e a Tua presença sobre este lugar. Nunca falte alegria, Senhor, aos diáconos, aos ministros do louvor, Senhor, aos músicos, toda a liderança, Senhor, para trabalhar neste lugar, em nome de Jesus, ó Deus, porque é o Teu reino. O Teu reino para, Senhor. O Teu reino, Senhor, sempre tem vaga para trabalhar. Então desperta, Senhor. Desperta irmãos e irmãs para trabalharem junto com esse casal, para que possam fazer uma grande obra neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos
e abençoamos o pastor Tony e a sua esposa Carol e as suas filhas neste lugar. Como pastores, ó Deus, da IQ do Areião, sejam eles abençoados pelo Senhor a cada dia, para a glória do teu nome. Eu assim te peço e eu assim te agradeço. Amém e amém, Jesus. Tá pesadinho? Irmãos, faz o seguinte, já começa a fazer maratona. Pai, eu abençoo e que as suas mãos nunca falte força, pastor Tony, para anunciar-se, conduzir-se, que nunca lhe falte sabedoria, graça do Senhor e a unção do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Pastora Carol, nunca falte força sobre as suas mãos, não lhe falte sabedoria na direção, na condução desse rebanho, no nome de Jesus. Amém. Suas mãos, nunca lhe falte força para ajudar os seus pais a trabalhar e conduzir esta obra no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos receber com alegria o novo pastor da IQ do Areião, pastor Tony Costa. E vamos ouvir a palavra de Deus. Boa noite. Que a paz seja com todos. Pode tomar seu exemplo, eu sou chorão mesmo. Choro por qualquer coisa, mas é um momento importante na minha vida, no meu ministério. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Primeiramente, agradecer ao pastor Tiago por ter nos atendido, tecladista. Agradecer aqui o pessoal que veio com a gente lá no Jardim Elite e que está aqui conosco. Agradecer principalmente vocês que já são dessa igreja, porque eu cheguei hoje aqui cedo, estava numa ansiedade, abri a igreja e eu já estava esperando, vai chegar alguém aqui, eu vou me sentir um intruso. E aí eu conheci a irmã Lindaura, conheci depois a irmã Patrícia, conheci a irmã lá no fundo, que eu esqueci o nome da irmã, mas depois eu vou lembrar, o esposo da irmã Lindaura. E eu sei que acredito que a gente vai ter mais tempo para se conhecer. É lógico que eu estou chegando aqui, mas com o propósito de Deus, eu acredito nisso, um tempo novo para o meu ministério, para a minha família. E o que importa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós estamos juntos aqui, por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu quero ler apenas o versículo de número 18. As pessoas do Jardim Elite que nos acompanham estão acostumadas que a gente faz um culto em 1 hora de dia da semana. Hoje, em virtude de ser uma celebração, se a gente servir 10 minutinhos, 15 minutinhos, não tem problema. Mas eu prometo que nas próximas quartas-feiras a gente sempre faz uma proposta de um culto dinâmico, mas abençoador. Não importa a quantidade, o que importa é a intensidade. Eu sempre falo isso. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Quem achou, dá uma glória a Deus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pai, fala conosco nesta noite. Uma noite memorável, uma noite que vai tocar em nossos corações, mas é a Tua presença, meu Pai. Nesse momento nós cultuamos. É o Teu nome que nós adoramos. E é nesse momento que nós damos toda a reverência à Tua palavra, meu Pai, que foi revelada na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Como eu disse, hoje é um dia muito importante para mim. É uma mistura de sensações ao mesmo tempo, mas
O principal de todos esses sentimentos é o de gratidão a Deus. É gratidão por um dia Ele ter me tirado da velha e vazia maneira de viver. Gratidão por ter me escolhido para um ministério tão importante que é o de pastorear ovelhas, não menosprezando os demais ministérios. Existem pastores que vêm, que passam pelas igrejas, são avivalistas, conferencistas, evangelistas, mas o meu chamado é pastorear, é pastor, é cuidar de ovelhas, é olhar nos olhos, é conversar, é visitar, e eu sou grato a Deus por isso. E já se foram 12 anos servindo ao reino como pastor, mas já há mais de 16 anos eu tenho o privilégio de servir o reino de Deus quando eu fui alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão por Ele ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje, nesta comunidade a qual eu estou conhecendo hoje. Alguns rostinhos aqui já me são conhecidos, outros são novos, porém eu espero que em tão breve a gente se torne conhecidos, mas eu sou grato por Deus para me proporcionar viver mais esse momento ao lado de vocês. Eu confesso que desde que me foi oferecida essa transferência, eu fiquei um pouco ansioso para estar aqui. A maior preocupação era sobre qual a mensagem que eu ia trazer no meu primeiro dia, e cá estamos, né? Então eu trago esse último versículo da segunda epístola do apóstolo Pedro, que na realidade é uma recomendação a todos nós, quando ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para falar sobre isso, eu preciso entender qual é a relação que há entre Deus, eu e a igreja. Então, assim como nós falamos da Trindade, que são 3 formas de se manifestar de um único Deus, da mesma maneira não há como fazermos a separação entre Deus, eu e a igreja. Mas para que isso dê um sentido mais claro ao que nós vamos falar nesta noite, eu trouxe uma mensagem com um tema: eu, a igreja e a graça de Deus. E para a gente poder entender essa relação, eu queria fazer uma pergunta: quem aqui tem o costume de falar consigo mesmo? Quem aqui tem o costume de falar consigo mesmo? Fala em pensamento, e nesse falar consigo mesmo, às vezes já houve um desentendimento de você consigo mesmo. Comigo acontece isso direto. E quando você está prestes a fazer algo que você sabe que não vai ser bom, e daqui a pouco você mesmo diz para si próprio: não faça isso, porque você vai estar mal, você vai colher consequências. Então pare e pense bem no que você vai fazer. No Salmo 42, o salmista, ele diz para si mesmo: por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Mas na verdade, nesse diálogo que nós temos conosco mesmo, quem fala com quem? É como se tivessem 2 pessoas que nos habitam, uma com medo, abatida, ansiosa, indignada, injustiçada, decepcionada, e a outra conversando com ela, mas confortando, consolando, chamando a atenção nos momentos em que deve ser chamada a atenção. Mas para quem e com quem a gente conversa? Então, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós podemos achar uma explicação para isso. Quando o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então podemos dizer que há um eu, que sou o eu mesmo, o eu interior, e há um eu crístico, um eu no qual Cristo habita em mim. Então, quando Paulo cita que Cristo vive em mim, ele não está escrevendo um fenômeno de despersonalização, como se Cristo viesse e se apoderasse da sua consciência, das suas vontades, das suas emoções. Então não é uma possessão crística, mas esse Cristo que vive em mim sou eu agora, mas numa outra dimensão. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo diz: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, o que nós podemos entender? Que há um eu maduro, com uma maturidade em Cristo Jesus, que luta com outro eu dentro de mim. É o que a Bíblia chama de um velho homem e um novo homem. O novo homem, ele fala como velho, e quanto mais alinhado eles estão, esse velho homem vai sendo redimido, vai sendo
sendo restaurado, vai sendo curado, vai sendo amadurecido, vai sendo aperfeiçoado, e assim esse velho homem vai sendo transformado à própria imagem de Cristo. E quando o velho homem está nesse caminho de formação, e quanto mais próximo de Cristo está, mais inteiro, mais pleno, mais saudável, mais satisfeito e mais feliz ele fica. Então Paulo ele vai falar sobre o espírito que luta contra a carne, que na realidade é esse eu interior, com esse eu crístico. Deixem-se controlar pelo Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. Então essa dimensão está em conflito. Por isso que tem hora que ele discute, murmura, age contrário. E quando eu leio o que Pedro disse, o que nós acabamos de ler, cresçam. É isso que ele está querendo nos dizer. Ele está querendo nos dizer: deixem o Cristo tomar conta de você, no sentido de se alinhar com Ele. Então não é que você vai deixar de ser você, mas você terá a estrutura de sentir a vida e de agir sobre os desejos e seus impulsos e de suas vontades. Então você vai sentir nojo do que ele tem nojo, você vai ficar indignado com aquilo que ele fica indignado, vai se apaixonar com aquilo que Cristo é apaixonado. E essa é uma forma de descrever a nossa experiência espiritual. Não é uma experiência religiosa, porque ela não é ritualística, ela não é dogmática, ela não tem a ver com crença, com dogmas, nem com comportamentos morais que lhe são exigidos pela religião. O crente pode fazer isso, ou o crente não pode fazer aquilo. Não tem a ver com frequentar a atividade religiosa, mas tem a ver com o crescimento do meu eu crístico dentro de cada um de nós. E por causa disso, às vezes nós mesmos intuímos, desconfiamos, constatamos ou nos confrontamos com o fato de que a maioria das pessoas parecem que não crescem, e às vezes nós mesmos percebemos que estamos estagnados e não conseguimos crescer. Então as pessoas até têm uma frequência ritualística, têm um comportamento público razoável, crê nas doutrinas certas, mas não tem Cristo. E para quantas pessoas será que você consegue dizer, no nosso meio hoje, eu vejo Cristo em você? É difícil hoje em nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, você olhar para uma pessoa e dizer, eu vejo Cristo em você. Mas para nós podermos crescer, eu quero compartilhar com vocês ao menos 4 passos para desenvolvermos esse crescimento do eu crístico dentro de nós, para que possamos estar alinhados com o nosso eu interior. O primeiro passo, repitam comigo: o crescimento espiritual não é instantâneo, e sim processual. Então o que significa isso? O crescimento não acontece do dia para a noite, não é num estalar de dedos, numa única experiência definitiva. Não é assim. Eu tive um encontro com Cristo hoje, e naquele momento eu tive um arrebatamento espiritual, e agora eu virei uma outra pessoa. A conversão, ela é um processo. A mudança, sim, na conversão, as quais elas são percebidas, mas o crescer do eu crístico não é do dia para a noite. Eu costumo dizer que o Tony de hoje é melhor do que o Tony de quase 20 anos atrás. E eu tenho certeza que se eu mantiver um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, daqui 10 anos, o Tony vai ser bem melhor do que esse Tony que está aqui agora com vocês. Então o crescer do eu crístico, ele é um processo. Não acontece numa conferência profética, na vida de um pastor avivalista, numa ida ao monte, numa única pregação. Não é assim de uma vez. É um caminho de transformação pelo Espírito Santo, e como a palavra diz, de glória em glória. E nós vamos crescendo na nossa vida e encontramos algumas pessoas e nos deparamos com dimensões de suas vidas que denotam um crescimento que está em processo, e às vezes nós corremos o risco de dizer que a pessoa não é crente, mas ela está crescendo. E assim ela vai se identificando e se colocando numa realidade cada vez mais num processo de amadurecimento, o qual não é automático, mas é processual. Tem um processo para isso. Para eu estar aqui hoje, eu tive que passar por um processo. Eu pastorei a primeira igreja por 1 ano e meio. De lá eu fui levado para uma outra igreja, onde eu fiquei 10 anos e exatos 5 meses. E cá estou. São processos. Então, não é automático, não é do dia para a noite. Mas, além de eu entender que o crescimento espiritual não é instantâneo, como o Nicínio hoje,
que é o macarrão instantâneo, que é rápido, porque hoje a gente quer tudo rápido em nossas mãos. Hoje a gente tem iFood que chega em nossas mãos. Hoje, se eu não quiser esperar um prato, eu tenho fast food, ou se eu quiser fazer algo, eu tenho tudo instantaneamente. Eu tenho um programa de televisão a hora que eu quero, porque hoje eu tenho um streaming, eu tenho uma série de fatores que corroboram para que essa instantaneidade que a sociedade prega também se adequa a nós. Mas a nossa maturidade em Cristo não é do dia para a noite, é um processo. E é um segundo passo para eu poder entender esse crescimento, que além de não ser instantâneo e sim processual, repitem comigo, não é intelectual, é experiencial. É na base da experiência, não é saber mais de Deus, não é saber mais de Jesus, mas é com Deus, é com Jesus. A Bíblia, Ananias, Casão, Érica, irmã Maria Helena, que alegria quando eu vi vocês aqui. Fiquei muito feliz de ver vocês. E quando a Bíblia fala que Jesus chamou 12 homens para que estivessem com Ele, para que vivessem experiências ao lado dEle, caminhando com Ele. Então, no Salmo 34, verso 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, experimentar de Deus não é ouvir de outras pessoas. É legal quando a gente ouve testemunho de outras pessoas. Eu inclusive adoro quando algumas pessoas contam testemunho, pregações baseadas em testemunhos. Eu amo isso porque acaba edificando a nossa fé. Mas a gente precisa entender que são as minhas experiências com Ele. E como faço para ter isso? Eu preciso observar a mim mesmo, observar a manifestação divina em minha vida, o socorro, a provisão, a presença dEle dentro de cada um de nós. E é quando percebemos assim, como Paulo percebeu, que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Em nossas fraquezas. E ele fala isso depois de ter pedido para Deus lhe tirar um espinho da carne. E o que Deus diz? Eu não vou tirar esse espinho de você, porque é justamente Ele que te coloca de joelhos. Então, uma reflexão que cabe para nós hoje: qual é o pecado que te assedia? Eu costumo falar muito que nós evangélicos temos o costume de isso pode, isso não pode. A Bíblia, ela fala sobre um pecado, o pecado original, que é o rompimento da ligação entre criatura e Criador. É a figura que está ali exposta nas primeiras páginas do livro de Gênesis. O pecado jaz aqui neste mundo. O mundo jaz no maligno. Nós nascemos já inclinados para o mal. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Agora, nós estamos falando desse pecado, que é o que a Bíblia nos fala. Mas também existem os pecados que são de ordens morais, são transgressões morais, comportamentos morais que a sociedade tem padronizado, e que quando a gente transgride esses comportamentos, nós somos amorais ou às vezes imorais. Então, qual é o pecado, essa imoralidade que te assedia? O que é aquilo que você pensa, que você sente ou faz, que faz você se envergonhar de si próprio? E é justamente nessa área que Deus está trabalhando, porque há uma frase que diz que as coincidências aumentam quando eu oro. Agora pergunte para o irmão que está do seu lado: quantas coincidências estão acontecendo na sua vida? Então Deus sempre se manifestará onde? Em nossas crises, nos nossos momentos de dor. E esse é o lugar e ambiente da zona de experiência com Deus, porque quando estou fraco, é aí que sou forte. Então, além de entender que o crescimento espiritual não é instantâneo, e sim processual, não é intelectual, e sim experiencial, há um terceiro passo. Repitam comigo: o crescimento não é individual, é relacional, porque ninguém cresce sozinho. Lembra que eu falei que não tem como a gente fazer uma separação de Deus, eu e a igreja? A maior mentira que o inimigo tem colocado na mente das pessoas é quando elas falam: eu não estou indo na igreja, mas Deus está no meu coração. Mentira. Não tem como você ser cristão sem se relacionar.
A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia, reunião. Quando Jesus ele fala para Pedro: tu és Petros, e sobre ti edificarei a minha igreja, ele está falando, os gregos também têm a sua assembleia, e nós também teremos o nosso ajuntamento, a nossa assembleia. Então, ninguém cresce sozinho, e a Bíblia diz que quando somos batizados em Cristo, nós somos batizados em Cristo formando o quê? Um corpo. Portanto, quando você se encontra com Cristo, você não se vincula a Ele, mas ao corpo dele. E é isso que nós rememoramos uma vez por mês na Santa Ceia, quando nós entregamos para você um pedacinho, um fragmento que simboliza o corpo de Jesus, um pedacinho de Jesus agora, para cada um de nós, porque nós somos juntos um corpo. Então, a igreja é a comunidade de comunhão de todos aqueles que já se despertaram a crescer. Então há um eu crístico que precisa assumir a igreja de Jesus, e é aqui que eu encontro pessoas e juntos experimentamos o quê? O amor de Deus, juntamente com todos os santos. Então a nossa caminhada espiritual, ela não é individual, ela não é solitária, ela é comunitária. E sabe aquela coisa que faz você sentir vergonha de você mesmo? Mas alguém sabe? Porque se você não fala isso para ninguém, dificilmente você vai se livrar dela. É lógico que não é contar para qualquer um, mas dentro da igreja nós encontramos essa rede de proteção. Os pastores, diáconos, alguns irmãos aqui nós temos mais afinidades. Dentro da igreja nós vamos gerando relações de afinidade, e a Bíblia diz que quando confessamos as nossas culpas uns com os outros, nós somos o quê? Sarados, nós somos libertos. E confessar não é o mesmo que contar, é abrir o coração. É mesmo quando você se vê ali enfiado, ali naquele fundo de poço, é você estender a sua mão e pedir para alguém que te tire daquele lamaçal. Então é uma súplica que você faz quando se manifestam essas relações de afinidade, as quais são imprescindíveis para o nosso crescimento. Então, só para a gente recapitular os 3 primeiros pontos, repita comigo: crescimento espiritual não é instantâneo, e sim processual. O crescimento não é intelectual, é experiencial. O crescimento não é individual, é relacional. E por último, repita comigo: o crescimento não é automático, é intencional. Não é também no estalar de dedos, precisa de método, precisa de disciplina, de dedicação de tempo. Porque se você não faz isso, você não cresce. Pastor Sérgio falou que eu estou pesado. Para quem me conheceu antes da conversão, Marcelinho, que está aqui, me conheceu lá no passado. Eu acho que eu tenho uns quase 3 tones do passado hoje. A gente cansa mais. Eu estou vivendo uma vida sedentária. Estou igual o pastor Tiago. Brincadeira, o pastor Tiago agora virou fitness. O pastor Tiago agora está seguindo o pastor Cezinha. Então, é outro nível agora, né? Olha o tênis dele, meu Deus do céu. Por isso que ele parou até de frequentar o meu restaurante lá, né? Você vê que ela tem comida fitness também. Mas enfim, ninguém cresce apenas com boas intenções. Aliás, diz o ditado que o inferno está cheio de boas intenções. Por isso que é necessário Dani, Samuel, Júlio, Solange, Lindaura. Por isso que é importante nós estarmos na igreja. Por isso que é importante nós cultivarmos relacionamentos com Deus e com pessoas. Porque a forma de Deus ser adorado também é com o próximo. Porque é a sua imagem e a sua semelhança. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, ele diz que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Como você pode amar a quem não vê e está odiando a quem você está vendo? Então a igreja é isso. Então, tem que estar na igreja, tem que cultivar relacionamento com Deus e com as pessoas, tem que se policiar e ser policiado. É por isso que a igreja cria, às vezes, iniciativas. A igreja incentiva você, às vezes, a fazer jejum. Porque, vamos falar a verdade, se deixar à vontade, lá na volteira, o que a gente faz? Procrastina, que é deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje.
Amanhã eu começo a fazer um regime. Amanhã eu acordo mais cedo para fazer uma caminhada. Amanhã eu começo um jejum. Amanhã eu começo a ser dizimista. Amanhã eu vou fazer um propósito de oração. É por isso que a igreja é importante. Ela estimula a gente a fazer propósitos, não sozinho no de Milibeg, Jürgen, Ruth, mas fazemos juntos. Fazemos juntos. Então, para concluir, Deus está nos chamando para esta dimensão. E essa igreja faz parte deste propósito. E por isso que a gente precisa cumprir o nosso propósito. Eu costumo dizer para as pessoas que Deus não nos chamou para a gente ficar esquentando o banco. A gente foi chamado para servir ao reino. A gente foi chamado para fazer parte dessa engrenagem que é o reino de Deus, para cumprir esse propósito. Então nada vai acontecer no estalar de dedos, mas com o tempo, frequentando a igreja aos domingos, às quartas, participando das atividades da nossa comunidade, se envolvendo, se relacionando com nós pastores, com essa família, e estamos juntos nessa a partir de hoje. Eu não sou um pastor que veio aqui, eu conheço um pouco a história do Areião. E o que me fez vir para cá é por ser uma igreja histórica. Essa igreja tem mais de 60 anos, 63 anos. Hoje, para quem não sabe, eu tenho um restaurante e eu tenho um cliente lá que hoje ele mora lá em Artemis, mas ele cresceu aqui. E eu postei no Facebook que eu ia ser postado. Ele falou: ei, você vai agora pastorear lá perto da minha casa? Eu falei: mas você não mora em Artemis? Eu falei: eu cresci ali na Santa Lídia, aqui na Vital Brasil. Para quem é daqui do bairro, Miguel Medina, família Medina. E o Miguel, ele mora em Artemis hoje. E ele falava que ele passava quando era criança, passava aqui na frente, e a igreja ficava aberta, e os pastores falavam: vai entrar, senta no banco. Ele ficava sentado. Eu falei: nossa, mas Miguel já tem uma idade. Depois que eu lembrei, não, realmente, a igreja tem 63 anos. Ela tem história. Eu sei que às vezes essa igreja, ela sempre foi uma igreja de passagem ministerial, de pastores que tinham uma primeira oportunidade e vinham aqui. E eu quero falar para você que é daqui: eu não vim de passagem, eu vim para ficar. Aleluia. Porque eu entendi algo na minha vida, que alguns Deus chama para multidões, mas o maior privilégio que eu tenho na vida é Deus ter me tirado de onde me tirou, para cuidar de almas, de vidas. E essa é a minha paixão. E eu tive que passar por um processo de 10 anos de aprender, de ser lapidado. Quem está comigo sabe do que eu estou falando. Lapidado. Mas para vir com maturidade para assumir essa igreja. Eu sou daqui de Piracicaba, 42 anos, marido da mesma mulher. A Bia não está aqui, estuda fora, está no último ano de faculdade. A Duda está aqui. Mas eu queria conhecer mais vocês. Eu queria que vocês que são daqui da igreja, dessa comunidade, me dessem a oportunidade de me conhecer. Eu vou depois passar o meu número de telefone, o meu particular. As mulheres, se quiserem também, da pastora Carol, não sei se está no pente aí. Quem quiser anotar, eles vão deixar aqui na tela. Vocês podem colocar. A partir de amanhã, 3h30 da tarde, eu vou estar fazendo plantão aqui na igreja. Toda quinta, das 3h30 até as 7 horas da noite, eu vou estar aqui. Quem precisar, quiser vir para tomar um café, agendar uma visita. Eu sou pastor disso, eu gosto de estar junto com o povo. Sempre foi isso. Eu aprendi com o meu pastor, me converti na igreja da Paulista, lá na Avenida de São Paulo, com o pastor Fabrício. Eu aprendi com ele desde cedo. E eu queria, antes de terminar, né, de a gente dar a bênção final, estamos terminando em 1h, 9h06. Eu queria chamar o pastor Bertaglia aqui. O pastor Bertaglia, na realidade, viria para dar a posse para mim, mas ele estava com um compromisso na igreja. Ele falou: vou vir no final. E eu queria que o pastor Edson Roberto Bertaglia, pastor da nossa igreja lá no Vila Sônia. Obrigado, viu, pastor? Vamos passar uma oração para o povo aí.
obrigado, pastor. Olha, paz seja convosco, boa noite. Irmãos, eu vim para parabenizar o pastor Tony. Pastor Tony é um dos grandes frutos gerados da Igreja da Paulista. Como ele já ministrou aqui, toda a trajetória, vocês vão conhecer, né? Toda a trajetória. É um homem extremamente inteligente, culto. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aqui para a Igreja do Areião. Pastor, parabéns. Parabéns. Deus, a gente costuma falar que tem as igrejas para cá do Rio, né? E agora o senhor está para cá do Rio, né? Eu tenho certeza, pastor Tiago Amaral, que foi pastor nessa igreja também, né? Que essa igreja vai viver. O pastor Sérgio está aqui? Ô, pastor. Sabe o que eu falei para o pastor Sérgio hoje? Eu falei, pastor, o senhor é bom para dar posse. Não, porque o pastor Sérgio, ele que deu posse para mim no Parque Piracicaba, há 16 anos atrás. E eu chegou lá, fiz a gentileza dele, deu posse. Eu tenho certeza que o senhor vai ter um tempo de vitória, de crescimento, em todos os sentidos. Parabéns, pastor. Parabéns para o senhor, para a pastora. Parabéns. Que venha um tempo de grandes vitórias, de grandes colheitas. E se o senhor me permite, eu sei que o pastor Sérgio já orou, mas eu gostaria de fazer uma oração. Eu costumo falar lá na igreja que oração não tem comunicação, né? Quanto mais, melhor. Ninguém morreu de overdose de oração. A oração só faz bem. Eu queria fazer uma oração, pastor, de verdade. Nós nascemos, né, ministerialmente na mesma igreja, né? Embora eu comecei um pouquinho antes meu ministério como obreiro com o pastor Donizete, depois com o pastor Valdeci, mas fui mesmo consagrado como pastor auxiliar pelo pastor Fabrício. E eu tenho certeza que o senhor vai ter muitas vitórias aqui. Podemos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu acredito que aqui Areião vive uma nova história a partir de hoje. Eu creio que todos os pastores que passaram por aqui são grandes homens de Deus. Assim como eu creio, e o senhor sabe disso, que o pastor Tony também é um grande homem de Deus. E o senhor vai usar o pastor e a pastora Carol para abençoar a comunidade do Areião. Eu creio que o Senhor está determinando vitória, bênçãos para o teu servo. Que a mão do Senhor seja com ele, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê a ele estratégia para que essa igreja não cresça apenas em número, mas continue crescendo. E eu tenho certeza que assim será em todas as áreas. Pai, abençoe a família do pastor, que a família do pastor esteja protegida e guardada, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus.